está aqui, não tenhas medo. Ele está aqui, Ele está aqui, não tenhas medo. Me chama para andar contigo em alto mar. Me toma pelas mãos se eu me afogar. Me chama, me chama para andar contigo em alto mar. Me toma pelas mãos se eu me afogar. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, não tenhas medo. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração, deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri. Você descobriu na Rede Evangelizar um lugar para encontrar o fogo da graça do Espírito Santo, para abastecer, santificar e fazer maravilhas no seu dia de Pentecostes. E portanto hoje você pode dizer: pois eu descobri que aqui é o meu lugar. A Rede Evangelizar deixa de ser um canal para se tornar um verdadeiro cenáculo para a minha e para a sua vida. Sim, uma verdadeira sala, onde da mesma forma como foi naquela sala do cenáculo, aqui nos reuniremos para implorar que venha sobre nós o mesmo fogo, a mesma presença e a mesma graça. Feliz Pentecostes, meu irmão e minha irmã. Feliz Pentecostes, família de Deus reunida conosco. Feliz Pentecostes, juventude.
Nós nos encontramos aqui porque cremos que a unção daquele dia está para além daquele dia e daquele lugar. Cremos que o que aconteceu em Pentecostes foi um derramamento universal da graça do Espírito Santo, de tal forma e de tal maneira que este Espírito, ele vai sendo presentificado em cada dia. Olha que linda essa palavra, presentificado, ou seja, um eterno presente. Não estamos numa memória de algo que um dia aconteceu no passado, como se fosse uma lembrança. Não, estamos numa presentificação daquilo tudo. Olha que palavra cheia de sentido, de doutrina e de verdade. Queremos hoje clamar a presentificação do Espírito Santo em nossas vidas. Presentificação é dizer que Pentecostes não foi naquele dia, mas ele é hoje. Portanto, entre conosco e em cada minuto deste dia, viva o presente da graça, o novo da graça. E que esse fogo então venha pousar de novo sobre nossas cabeças. Clamamos, Senhor, que a rede Evangelizar se torne para nós Jerusalém. Que a rede Evangelizar se torne para nós, Senhor, o teu cenáculo, onde aqui nos reuniremos. E somos agora uma multidão dos 4 cantos desta terra e sobretudo do Brasil. Somos uma multidão, Senhor, a pedir a súplica mais simples desse dia e mais real. Nos reunimos para pedir: vem, Espírito Santo. Vai dizendo comigo: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vai dizendo isso: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Veja, uma oração tão simples, que hoje precisa encher as nossas bocas e os nossos corações. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Espírito da verdade, Espírito da fortaleza, Espírito do discernimento, Espírito da inteligência, da ciência, da sabedoria, Espírito da ordem, Espírito da santificação, Espírito da paz, Espírito do perdão dos pecados, Espírito da cura e da libertação. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. A terra te recebe. Espírito de Deus, não somos mais os mesmos. Estamos no teu cenáculo, Senhor, e temos sede do teu fogo. Canta la Marianda de la balabalanderia, la balabalanderia, la balabalanderia. Pentecostes é hoje. Pentecostes é hoje. Encha-nos.
nova vida é possível. Uma nova vida é possível. Uma nova vida é possível. Cabe-nos agora, irmãos, adentrarmos na verdade do Espírito Santo como o santificador. Espírito Santo, santificador. Uma das tarefas da graça do Espírito Santo em nós é promover em nós santificação. E que bonito então eu já começar aqui dizendo que uma vida nova é possível, porque justamente essa é a tarefa da santificação, trazer em nós, trazer para nós uma nova vida. Eu quero agora discorrer com você, eu quero exemplificar para você, e quero tornar claro aos seus olhos o que significa a tarefa de santificar, que o Espírito Santo promete realizar no meio de nós. E nada melhor como esse tempo que estamos vivendo para entendermos muito bem a tarefa santificadora do Espírito Santo. Eu começo agora te fazendo uma pergunta daquelas que, se tivéssemos aqui a nossa multidão reunida, e certamente teríamos numa vigília como essa, aqui presencialmente, mas Deus nunca se deixa vencer em recursos e providências para a sua igreja, e por isso já criou os grandes veículos de evangelização para que as multidões pudessem agora se encontrar e se reunir da mesma forma, da mesma maneira. Mas se eu tivesse aqui agora, então, uma multidão comigo, eu faria aquela perguntinha que a gente escuta 3 ou 4 para ver o que eles vão dizer, sabe? Aquela perguntinha onde a gente pega de jeito o pessoal para fazer com que pensassem. E agora eu te faço pensar. Meu irmão, minha irmã, pergunta: quem fundou a igreja? Quem nos explicou a respeito das verdades da fé que nós não conhecíamos? Quem pisou no meio de nós e realizou maravilhas, milagres? Quem expulsou demônios? Quem curou os enfermos? Quem escolheu aqueles que Ele quis e entregou para eles a missão específica de continuarem na sua palavra? Portanto, fundou a igreja, entregou todos os sacramentos. Quem? E aí eu diria quem, eu perguntaria aqui quem foi, e imagino que talvez, e nessa hora, eles são certeiros, me levantaria talvez um tampinha de um rapaz aqui na nossa assembleia. Porque as crianças, quando tem uma resposta e elas têm certeza, elas já gritam, mesmo se a gente não chamou. Eu imagino que um tampinha de um rapazinho iria se levantar e ia dizer: Padre, foi Jesus! E eu ia pedir para todo mundo aplaudir o menino, porque ele se atirou e respondeu muito certo. Jesus é o fundador, Jesus é o centro, Jesus é o Filho de Deus, no qual todas as coisas por Ele se cumprem e acontecem. Jesus então é o mediador entre Deus e os homens, o Filho de Deus, de tal maneira que tudo acontece por Ele, nele e para Ele. Só que agora, meu irmão, Jesus, a partir da ressurreição, começa com uma história de que Ele vai voltar para o Pai.
E aí, João, o que a gente arruma agora? O João dizendo que a gente chora. O que a gente vai fazer agora? Sim, está tudo centrado nele. A pregação é dele, os milagres são dele, a igreja é dele. E nós não sabemos e não conhecíamos nesta terra nada sem a presença de Jesus, na medida que das mãos dele vieram tudo isso. E agora que está um problemão a ser resolvido, porque ele começa a nos dizer que vai voltar para o Pai. E aí? Me faz lembrar aquele nosso desenho tão presente no nosso imaginário, do Chapolin Colorado. Na hora lá do apuro, não é? Naquelas histórias cheias de símbolo que eles criam, na hora do Chapolin sempre se diz a palavra: e agora quem poderá nos defender? E aí vem ele daquele jeito engraçado: e agora quem poderá nos defender? Parece ser um pouco a mesma circunstância aqui. E o Senhor então, já entendendo a aflição do nosso coração, pela boca de Cristo, Ele começa a nos explicar que Ele volta para o Pai, mas a terra não ficará vazia e abandonada de Deus. Sim, no primeiro momento parece contraditório, porque são coisas que nós não conhecíamos, não sabíamos como se daria, mas Ele ao mesmo tempo diz: eu voltarei para o Pai, e ao mesmo tempo também nos diz: eu não vos deixarei órfãos. Como é que pode as duas coisas? Olha, se a minha mãe chegar para mim e dissesse: Renato, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou te deixar órfão. Eu vou olhar para minha mãe e vou dizer: olha, ou uma coisa ou outra, mãe. Se a senhora voltar para Deus, eu estarei aqui órfão. Jesus então afirma as duas coisas: eu volto para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu volto para o Pai, mas vocês não ficarão vazios de Deus. Eu volto para o Pai, mas eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ué, como é que pode? Eu volto para o Pai, mas eu estarei no meio de vós. E Ele começa a explicar para nós, dizendo que se os apóstolos cumprir tintim por tintim como Ele está mandando que se faça, eles continuarão em Jerusalém, eles perseverarão na oração, e virá até eles o Paráclito, o Espírito Santo enviado pelo Pai e por Jesus, que Ele sim cumprirá toda essa promessa. Ou seja, o Senhor continuará no meio de nós por esta presença, que certamente é o Espírito Santo que já existe junto de Deus, porque existe desde toda a eternidade, mas nós não o conhecíamos assim. Sabemos que na história da salvação tivemos uma ação ou outra do Espírito de Deus, mas uma ação muito local, muito pessoal, muito destinada a uma circunstância específica, não a algo na proporção do que Jesus agora está dizendo. Começa então a haver todo um entendimento de uma novidade incrível, que fez com que o coração dos apóstolos até mesmo se angustiasse. Isso João me disse aqui que resta a gente chorar por saber que Jesus vai voltar para o Pai. Eu acredito que muitas lágrimas vieram. Não só, amados, porque não sabiam como se daria o futuro da igreja, mas pensem e se coloquem no lugar dos apóstolos, porque há pouco tempo eles sabiam o que aquele povo todo tinha feito com o nosso Senhor. Sabiam a que sacrifício e a que dor eles tinham submetido a Jesus. Na medida que Jesus volta para o Pai, eu te pergunto: quem serão os próximos a sofrerem a mesma perseguição? Eles.
Então ali a volta de Jesus para o Pai não era simplesmente o fato de não terem uma referência, mas de estarem e de se sentirem desprotegidos diante das grandes perseguições que, se tiveram coragem de fazer isso com Jesus, que dirá então o que não fariam com eles? Mas graças a Deus havia lá uma única pessoa entre eles que sabia o que é ser cheio do Espírito Santo. Uma única pessoa ali sabia já o que era ser tomado pelo Espírito Santo. Uma única pessoa entre aqueles apóstolos, na medida que Jesus volta para o Pai, uma única pessoa tinha já experimentado a vinda desse Espírito. E o livro dos Atos dos Apóstolos então se encarrega de citar, de nominar e de dizer para nós muito claramente que com eles no cenáculo estava Maria, a mãe de Jesus. Eu quero que você se recorde comigo do texto da Anunciação, onde vemos lá naquele momento da conversa da mãe de Deus com o anjo, que ela pergunta para o anjo: como se fará isso? Porque eu não conheço homem algum. Quando o anjo diz que ela será a mãe do Salvador, o anjo Gabriel naquela hora responde para Nossa Senhora que o Espírito Santo será derramado sobre ti, lembra? O Espírito Santo será derramado sobre ti, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e você, Maria, dará à luz o Salvador. Significa então que agora, na medida que Jesus volta para o Pai, há uma mulher entre eles que ela sim, ela recebeu o Espírito Santo antes de Pentecostes. Ela teve uma antecipação daquela graça que hoje eles precisam se preparar para receber. Portanto, os apóstolos estavam vacilantes, porque diante daquilo que a gente não conhece, a gente se desespera, a gente é tentado a desanimar. E no intervalo de tempo entre o domingo passado e esse domingo que vivemos na liturgia, esse intervalo de tempo que a igreja faz de um domingo até outro, é na verdade o intervalo de tempo do que eu estou pregando para você, onde os apóstolos não tinham Jesus como tinham antes, mas ainda também não tinham o Espírito Santo, e nesse intervalo poderiam se perder, poderiam serem tomados de pavor e de medo a respeito das perseguições, porque estavam vulneráveis. E pense comigo que não sabiam o que era o Espírito Santo ainda. Mas entre eles havia uma mulher que guardou a igreja nessa hora, que os manteve ali no cumprimento da promessa e que disse: eu sei do que eu estou falando, e eu dou o meu testemunho para vocês, de que quando vocês forem tomados pela ação do Espírito Santo, vocês terão as respostas para as dúvidas que vocês tinham. Quando vocês forem tomados pelo Espírito Santo, vocês se tornarão as verdadeiras testemunhas, que hoje vocês imaginam que não terão forças para se tornar, mas que o Espírito Santo vai trazer. Pela ação do Espírito Santo, tudo vai acontecer, e vocês cumprirão a obra do que Jesus Cristo fez e realizou no meio de vocês. Percebe que nós temos então dois úteros que geraram Cristo para nós. O útero da mãe de Deus, fisicamente na encarnação, que protegeu, que guardou, porque o útero é sinal mesmo da proteção, diante da vulnerabilidade do filho que está nascendo. O útero físico da mãe de Deus na encarnação, mas Nossa Senhora então constrói no cenáculo um verdadeiro núcleo, um verdadeiro útero, para proteger a igreja, a fim de que de novo ela guardasse e trouxesse todos aqueles homens para junto de si e dissesse: eu protejo vocês com o meu testemunho. E o testemunho da mãe de Deus entre a ascensão e Pentecostes era único, porque tudo aquilo que o Senhor explicou que aconteceria, ninguém havia ainda experimentado a não ser ela. A mãe de Deus que protegeu a igreja, para que aqueles homens não vacilassem.
Sem Maria, não teríamos Jesus. Ah, gente, sem Maria nessa hora. Se coloque no lugar dos apóstolos e veja o que você faria. Sem Maria seria muito provável que eles ali não permaneceriam. E aí já era. E aí já era. Por isso, a presença da Mãe de Deus no cenáculo, como a garantidora da credibilidade do que é viver cheio do Espírito Santo. E eis que você hoje se desperta na aurora desse domingo de Pentecostes, para comigo adentrar a grande celebração do dia que nunca mais se viu medo entre aqueles homens, nunca mais se viu dúvida e incredulidade, nunca mais se viu entre eles traição, nunca mais se viu naqueles homens que estavam trancados em algum lugar. Veja, vai folheando as passagens da palavra de Deus e percebe que antes de Pentecostes, os apóstolos estavam sempre fechados em algum lugar, porque depois da morte do mestre, o medo de andar por aí na rua era grande demais, de serem pegos e fazerem o mesmo com eles. Estão sempre trancados em algum lugar com medo, acuados. Depois de Pentecostes, nunca se viu estes homens estarem trancados em algum lugar, com medo de alguma coisa. O próprio São Pedro sai do cenáculo e já se dirige às multidões, proclamando que este Jesus que vós crucificastes ressuscitou. E diz a palavra que ali ele já atingiu a 5.000 homens, com a sua palavra e com a sua pregação. Diz a palavra que após Pentecostes a sombra de Pedro curava. E que eles então começaram a ser enviados por todo canto e por toda parte. Nasce então uma nova personalidade, percebe? Há uma mudança de caráter nesses homens. De acuados, trancados e temerosos, se tornam gigantes da missão. E nunca mais se viu serem interrompidos por nada e por ninguém. A isto devemos a ação do Espírito Santo. Então, qual que é a missão do Espírito Santo? Na medida que você está entendendo esse caminho aqui pormenorizado que eu estou fazendo com você, qual é a missão do Espírito Santo? Tornar Jesus presente no meio de nós da mesma forma como sempre foi. Veja que a missão do Espírito Santo não é uma nova missão. Não existe assim a missão de Jesus e ele sai e entra agora a missão do Espírito Santo, como se fosse quase uma ação de dois deuses. Quase, não. Imagina um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E portanto a missão de Jesus é agora levada pelo Espírito Santo. Está me entendendo? Significa então que a tarefa do Espírito Santo é na verdade não uma tarefa propriamente do Espírito Santo, uma vez que a missão do derramamento desta graça é trazer Jesus até nós, de tal maneira que ainda hoje se tenha Cristo com tudo que aquelas pessoas tiveram no tempo da vida pública de nosso Senhor. Jesus presente do mesmo jeito e da mesma forma no meio de nós. Deus conosco, presentificado. Eu vou falar isso um monte de vezes aqui. Presentificado. Portanto, se o Espírito Santo é derramado sobre nós, é como se as páginas do Evangelho, elas de novo voltassem a acontecer. Sabe? De novo voltasse a acontecer. As páginas do Evangelho, elas são de novo trazidas a nós numa atualidade de um Cristo hoje
realizando e fazendo todas as coisas por meio do Espírito Santo. Agora a gente está entendendo o que ele avisou naquele negócio de que ele sobe para o Pai, mas ele não nos deixará órfãos. Agora sim. Sabe quando a gente faz aquele quando a gente faz aquele de que estamos entendendo, como se a gente colocasse a mão na cabeça e fizesse assim, sabe? Agora sim. Agora conseguimos compreender que a terra não ficou vazia de Deus, e que portanto não temos um grupo que durante a vida pública de Jesus esteve mais perto e recebeu mais Jesus, porque estava ali do lado dele. E aquele grupo então são os privilegiados, que no tempo das páginas do Evangelho tinham mais Jesus do que agora. Não, de forma alguma. Porque o Espírito Santo tornou Jesus com os mesmos atos, a mesma salvação, a mesma graça, a mesma palavra, a mesma eficácia redentora sobre as nossas vidas. E aí, meu irmão, entra comigo agora nesse mistério e vai entendendo comigo então que tudo que aconteceu nas páginas do Evangelho de novo vai se repetir em cada tempo da história, porque o Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo está sobre nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de Deus. Agora você está entendendo o que a gente fala pelo Espírito? Significa que Cristo está da mesma forma pelo Espírito Santo. Repito, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de nosso Deus. Padre, o que quer dizer ser santificado? O que quer dizer então ser santo, né? Santificado, santo. Santificação, a tarefa de fabricar em nós a santidade. A palavra santo quer dizer separado. Santo quer dizer assim, está todo mundo aqui junto e eu separo alguns. Santo quer dizer então aquele que foi escolhido e que foi então tirado de uma mera menção no meio da massa, de uma mera presença tímida e diluída no meio de um grupo, para se tornar foco de atenção. Significa então que é aquele que vai viver algo que não é todo mundo que está vivendo, que vai ser dono de uma palavra que não é todo mundo que tem, que vai ser dono de uma vida distinta e separada da vida comum que qualquer um por si mesmo teria. Santo, separado, significa que para ele então será dada uma vida nova e distinta de uma vida comum. O Espírito Santo quer separar e quer trazer para
para uma vida mais elevada. O Espírito Santo quer nos tirar da vida comum desta terra. O Espírito Santo quer tomar os nossos dias e retirar de nós os hábitos que qualquer ser humano teria, as palavras mais comuns que qualquer ser humano proferiria, a vida que qualquer um levaria, para trazer para nós o alto nível da vida do céu, da vida da graça, da palavra que vem de Deus e não que vem de nós. Quando falamos que o Espírito Santo é santificador, falamos que o Espírito Santo então tem o poder de, uma vez sendo derramado na face da terra, continuar a trazer para nós uma vida de alto nível, para um outro horizonte, um novo coração, uma nova mentalidade e uma nova vida. E aqui agora eu faria aquelas homilias que nós padres fazemos, onde a gente pega o chicote para bater. Eu agora entraria numa homilia como daquelas que a gente diz para você: você não é todo mundo, você não tem que fazer o que todo mundo faz, não tem que falar o que todo mundo fala, não tem que viver como qualquer um vive, porque você tem que fazer a diferença. Lembra daqueles domingos que a gente sobe no altar para bater no povo, para exortarmos na palavra de que não devemos viver uma vida comum? E é isso a tarefa do Espírito Santo como santificador. Ele separa aqueles que não querem viver uma vida qualquer, mas para viverem uma vida nova no Espírito Santo. E o que é a vida nova no Espírito Santo? É a vida de Jesus, onde os carismas de Jesus serão dados a nós, onde a pregação de Jesus estará em nossa boca, onde a verdade do Evangelho se tornará a nossa vida. Como São Paulo disse: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu vou dizer agora uma palavra forte, e se você chega agora na nossa transmissão, eu imagino talvez alguém que ligou a TV assim, na hora que eu falo essa frase, a pessoa vai até tomar um susto. E não se assuste, porque eu vou te explicar. A tarefa santificadora do Espírito Santo é como se o Espírito Santo nos assassinasse. O Espírito Santo, a obra de santificação do Espírito Santo é uma obra de assassinato. Calma que eu vou te explicar. É como se o Espírito Santo promovesse um homicídio, porque o Espírito Santo vem e me mata, porque eu abandono a vida que a minha cabeça queria viver, eu abandono o meu modo e a minha dimensão de todas as coisas. Eu estou anulado, porque agora Cristo vai viver em mim. Entenda comigo no sentido mais radical que você agora puder entender, e talvez até tendo a imagem. Imagine o Espírito Santo que me mata, eu caio morto, e de repente eu começo a abrir os olhos aqui na frente da TV, e o pessoal do ministério que está mais perto me balança e diz: padre, está tudo bem, está tudo bem. De repente eles já não estão mais se encontrando comigo, mas com o próprio Jesus. Entenda isso da maneira mais radical que eu estou te dizendo. Isso é santificação. O Espírito Santo altera a minha vida por completo. E muitos abandonam o caminho da fé porque não querem viver como separados, eles querem viver como todo mundo vive. Muitos abandonam o caminho da fé porque não querem viver assim. E aí, meu irmão, quando não quer, nós vamos fazer o quê? Quando um não quer, dois não brigam. Para viver a vida nova do Espírito Santo, tem que morrer, para que Cristo viva em nós. Uma vida santificada. Minha casa é diferente de qualquer casa. Meus hábitos são diferentes de qualquer outra coisa que se faça aí. Comigo a coisa é de outro jeito.
porque eu sou cheio do Espírito Santo. E eu recebi uma nova vida dentro de mim, uma vida dentro da minha vida. Portanto, olha o que eu vou dizer, que coisa linda, olha o que eu vou dizer. O homem e a mulher cheio do Espírito Santo, a humanidade de cada um deles é como se fosse uma camuflagem que escondesse Deus agindo ali. Meu Deus do céu. Uma camuflagem que esconde Deus tomando a vida daquelas pessoas. E por isso que o homem cheio do Espírito Santo, quando ele abre a boca, o que você escuta são oráculos, que em nome de Deus ele vai proferir. Quando você entrega um problema e necessita de um conselho, de uma consideração, o que ele vem a te transmitir é a vontade de Deus. O homem e a mulher cheio do Espírito Santo é dono de um abraço que você sabe que não é daquela pessoa. Conhece gente assim? Gente que quando pisa em um lugar, você tem a certeza de que Deus está pisando ali. Pessoas que são donas de uma oração, que você percebe que há uma intimidade, como se fosse mesmo o Espírito Santo conversando com o Pai e com o Filho, junto daquela pessoa. Ela é dona de um olhar e é dona de uma alegria para além desse mundo. O homem e a mulher então cheio do Espírito Santo, ele é alguém que já antecipa todo o gozo do céu, porque é alguém que já não vive mais em função disso aqui, que já não tem mais esse mundo como maior sentido e maior fundamento. Esta é a obra da santificação que o Espírito Santo quer trazer no meu e no seu coração, meu irmão e minha irmã. E não pense que eu estou falando isso para uma elite espiritual dentro da igreja, para talvez 5 ou 6 pessoas que você, enquanto eu dava esses exemplos, exemplificava nelas e colocava elas aí na sua comunidade como alguém que cumpre isso, como se isso fosse para alguns que têm tempo para estudarem um pouco mais acerca da fé e que por isso viverão esse alto nível que eu estou pregando. Alguns que talvez tenham uma história mais favorável, uma família que proporcione mais isso, e a gente começa então a delegar a alguns, e temos mania de fazer isso dentro da igreja, delegarmos o lugar de unção para alguns, e colocarmos eles como donos dessa palavra que eu estou dizendo aqui, desse discernimento, dessa pregação, desse carisma, e começamos a selecionar alguns entre aqueles onde todos seriam selecionados, separados pelo Espírito Santo. Amados, a graça de Pentecostes é o dom do derramamento do Espírito Santo universal, de tal maneira que todo homem e toda mulher cheio do Espírito Santo é digno da mesmíssima promessa que eu estou pregando aqui. A festa de Pentecostes não é para alguns, e o Espírito Santo não veio para alguns no sentido de você se tornar alguém que não reconhece, não se sente capaz e acha que o que eu estou pregando é para outros e não é para você. Não, o Espírito Santo quer nos separar e tornar todos dignos desta vida e desta graça. Por isso Pentecostes é para mim e para você. Aí a gente fala no sentido assim muito ruim, a palavra do santinho, né? O santinho é aquele então diferentão de todos, quando na verdade você precisa entender que essa santidade é para você, de tal maneira que você é depositário desta promessa. Convença-se neste Pentecostes que talvez toda a unção que você sempre viu projetada na vida de outros, Deus quer que você a realize. A pregação que você sempre achou que seria delegada a outros,
o Espírito Santo quer dar a você. O serviço e o ministério na igreja, no qual você sempre viu outros a estarem ocupando, o Espírito Santo quer dar a você. A obra da santificação, a obra da entrada do Espírito em nós, que muda e que eleva a nossa vida para um outro nível, não é algo que eu e você iremos rejeitar. O Espírito Santo quer você. O Espírito Santo necessita de você. E agora eu vou apontar o dedo para essa câmera aqui, ó. E eu vou brigar com você agora. Combinado? Já estou avisando que eu vou brigar com você. Deixe de ser medroso. Deixe de ser covarde. Deixe de ser temeroso. Deixe de ser orgulhoso. Sim, orgulhoso. Porque para viver isso, para viver como homem e mulher cheio do Espírito Santo, tem que quebrar o seu orgulho e se submeter a um Deus que vai tomar conta de mim. Deixe de ser orgulhoso, prepotente. Ah, gente, eu estou ficando bravo, eu vou falar uma palavra ainda mais voraz, ainda mais cheia de exortação para a sua vida. Meu irmão, deixe de ser medíocre. Olha, deixe de ser medíocre, ou seja, de viver sempre na média, sabe, na média, nada muito elevado, nada muito alto, nada muito radical, nada muito intenso. Saia da média, deixa de ser medíocre. E entra comigo na nova graça de quem te separa, para viver aqui desde já uma história que só os homens e mulheres cheios do Espírito Santo vão viver. Uma história de santificação. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Gente, estamos a 9 minutos e meio de iniciarmos a Santa Missa de Pentecostes. Oh meu Deus, a hora que tudo isso que eu estou dizendo aqui vai acontecer. Daqui a 9 minutos, eu quero entronizar você no mistério do Espírito Santo que vai adentrar as nossas vidas para uma obra de santificação. Se você puder, meu irmão, fique de pé. Você que já está com a sua sala organizada para a Santa Missa, a audiência que sabemos que se torna enorme nesse horário, de irmãos e irmãs de toda parte que se unem a nós na grande Santa Missa das 8 horas. Você que já está com tudo certinho, com tudo pronto, vai ficando de pé e vai erguendo as suas mãos para o alto, e vamos então fazer aquilo que no início já fazíamos. É como se esta simples oração traduzisse o teu desejo de viver tudo isso que ao longo desta hora eu preguei para você. Erga as tuas mãos e com a tua boca, com a tua alma,
Vá dizendo: vem Espírito Santo, 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 vem Espírito Santo. Vai, família reunida, nós receberemos a Santa Missa de Pentecostes assim, com as mãos erguidas, dizendo: vem Espírito Santo. Nós entraremos no altar de Deus nesta expectativa da entrada do Espírito Santo, que venha fazer em nós esta verdadeira obra, que venha produzir em nós este verdadeiro efeito que pregamos aqui. Venha Jesus Cristo pelo Espírito Santo separar-nos, separar nossos lares, demarcar um novo território para a nossa vida e colocar-nos no mais alto nível do que Ele quer. Vem Espírito Santo para assumir o governo e a direção da nossa mente, das nossas palavras, das nossas ações, das nossas escolhas. Meu irmão e minha irmã, erga tuas mãos e vá dizendo comigo: vem Espírito Santo. Venha nesta Santa Missa produzir os frutos de santificação que necessitamos. E talvez você possa agora comigo se voltar para o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu quero morrer para mim mesmo. Eu desejo essa morte de mim mesmo agora. Eu desejo esta troca dentro de mim, de governo e de comando, para que venha o Teu Espírito conduzir e governar. Eu necessito, Senhor, eu preciso, Senhor. Você, meu irmão, que já viveu até mesmo muitos momentos no passado de fervor, você que já viveu muitos outros Pentecostes, onde você estava inflamado do desejo da graça, erga as tuas mãos comigo e vai dizendo para Deus: Senhor, traz para mim a unção daquele dia, traz para mim o ânimo daquele dia, traz para mim, Senhor, o fervor daquele dia. Coloca-nos, Senhor, em estado de escuta, de espera, de acolhida e de docilidade do Teu Espírito Santo. Senhor, que esta Santa Missa agora venha a realizar exatamente tudo isso. Prepare-se, meu irmão, para ser então transformado. Prepare-se, meu irmão, para sofrer dentro de você uma mudança de caráter, de atitude, de personalidade, de mentalidade, uma mudança de história, uma mudança de estilo de vida. Vem Espírito Santo então alterar por completo tudo em nós. Meu irmão, precisa ser tudo, não pode ser só em algumas coisas, não pode ser só em alguns momentos. O Espírito Santo quer alterar tudo. Vem Espírito Santo colocar a nossa visão para outros lugares e para outras pessoas. Deus, nesta Santa Missa, realiza o cumprimento da promessa de que o Espírito Santo irá nos vivificar e nos santificar. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profetar, deu-me um coração adorador. A palavra que me vem ao coração aqui é confiança. Confie. Eu sei que dá um medo grande quando falamos de mudança de tudo, né? Quando falamos de mudança radical, quando falamos que nós vamos morrer para nós mesmos, significa que tudo vai ser mudado. Há em nós uma segurança tão parecida com aquela dos apóstolos, que não sabiam como é que a coisa vai andar, como é que os próximos dias vão acontecer. Me vem ao coração como que seu Espírito Santo pedisse de nós: confia em mim, confia em mim. Ei, meu irmão, confia no Espírito Santo. Nós confiamos em Ti,
Espírito de Deus, nós nos submetemos, nos inclinamos e confiamos na manifestação da tua graça. Nossas cabeças, Senhor, como que assim, ó, abaixadas, para esperar que o teu Espírito venha e repouse tudo isso no meio de nós. Que não haja mais barreira, que não haja mais empecilho, que o Espírito Santo tenha liberdade. Não vai ser fácil, meu irmão. Que o Espírito Santo tenha liberdade, livre trânsito na sua vida e no seu coração. Nada mais temos a dizer. Sinto-me feliz, ministério, cumprimos a nossa missão até aqui. Uma madrugada inteira para que essa hora chegasse. Estamos felizes. Entregamos o nosso povo agora para a Santa Missa de Pentecostes, convictos de que está tudo preparado para que a graça possa acontecer. Seja a tua sala, teu quarto e o lugar onde você se encontra, o cenáculo. E que agora do altar de Deus, as chamas de fogo da graça sejam derramadas sobre você e façam cumprir todas essas promessas. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão.